Bom dia, crianças do sexto. Na nossa aula de hoje, nós falaremos sobre a Mesopotâmia e o Egito. As primeiras civilizações, elas eram agrícolas e viviam próximo aos rios. Por quê? Porque as águas dos rios vai ser um recurso vital para o seu desenvolvimento, certo? E essas civilizações elas vão se localizar em uma extensa área de terra em formato de meia-lua, que vai ser denominado de crescente fértil. E nessa crescente fértil, a Mesopotâmia vai se beneficiar, vai se localizar entre os rios Eufrates e Tigre, e o Egito vai se beneficiar, né, do rio Nilo. Pois bem, a civilização suméria, né, a primeira civilização vai ser os sumérios que vão criar a primeira civilização. Os sumérios eles vão ser responsáveis pela invenção da escrita e pela criação do Estado. O que é o Estado? As cidades-estado, cidade independente, organizada, com um chefe central. E são esses o que vão separar, são esses fatos, né, ou esses acontecimentos, melhor dizendo, que vão separar a pré-história da história. Vocês lembram que nas aulas anteriores, no módulo 1, existia uma quebra que separava a pré-história da história, a invenção da escrita. Quem vai inventar a escrita? Os sumérios. Qual eram os povos que ocupavam a Mesopotâmia? Os sumérios, os babilônios, os assírios e os caldeus. Os sumérios, primeira civilização, criação da escrita e do Estado. Os babilônicos formaram a primeira monarquia, unindo as cidades sumérias e criando o código de Hammurabi, que é o código que dá nome ao rei babilônico, o rei Hammurabi. E os assírios eram povos guerreiros e violentos que conquistaram a Mesopotâmia. Os caldeus, os novos babilônicos, que venceram os assírios e criaram um império ainda mais forte. Certo? Pois bem, essa escrita que os sumérios eles inventaram, ela vai se chamar de escrita cuneiforme. Por quê? Porque ela era feita em tábuas de argila e com o formato de cunha, e é um objeto pontiagudo que eles escreviam. Essa escrita cuneiforme, ela era usada em cerimônias religiosas, em registros administrativos, enfim. Ok? Agora nós falaremos sobre o Egito Antigo. Então, assim como a Mesopotâmia, né, o Egito ele também vai se desenvolver a partir das águas do rio Nilo, a importância do rio Nilo para o Egito. E aí nós vamos ter no Egito o período pré-dinástico, né, que são as primeiras comunidades, o surgimento dos reinos, que é o Alto e o Baixo Egito. Nós vamos ter o período dinástico, que é a união do Alto e do Baixo Egito. A partir dessa união, o faraó ele vai ser considerado um deus.
é o legítimo Deus aqui na terra. E os egípcios, eles vão ter uma forma de governo, a teocracia ou teocrático, onde o governo ele é religioso, o governo ele é chefe militar, ele é chefe religioso, e onde a religião ela vai acabar influenciando nas decisões desse governo. Uma outra coisa, a sociedade egípcia ela era desigual e escravista. E exemplo desse escravismo está os trabalhadores eles não tinham um período sem trabalho. Quando eles não estavam trabalhando nas plantações, eles estavam trabalhando nas grandes construções, nos templos, nas pirâmides, enfim. A escrita egípcia ela vai ser chamada de hieróglifos. Por quê? Porque essa escrita ela vai ser a escrita que, a princípio, é uma escrita sagrada. Mas depois ela vai... E uma prática que os egípcios utilizavam, era uma técnica, na verdade, era a criação da técnica da mumificação. Por quê? Porque os egípcios eles acreditavam na vida após a morte. Então, quando alguém morria, os egípcios eles preparavam o corpo. Por quê? Porque essa pessoa, em um outro momento, ela ia se encontrar, o seu espírito ia ocupar aquele corpo. E os egípcios, eles eram politeístas, assim como os povos da Mesopotâmia também eram politeístas. E o que é isso? Eles acreditavam em vários deuses. Então, os deuses mais conhecidos, dos egípcios era Ísis, Osíris, Horus, enfim. E os deuses egípcios, eles tinham formas, corpo de humano, mas eles tinham relação com a natureza. Que relação era essa? Eles tinham corpo de humano, cabeça de pássaro, de cobra, de lagarto, enfim. Então, os 11 principais deuses egípcios, ou os mais conhecidos, eram Ra, Set, que era um homem formado com cabeça de lobo, de cachorro, Ísis, Osíris, Néfites, Horus, um deus com cabeça de pássaro, de gavião, Hathor, Anubis,
Bastet, uma deusa com um corpo de mulher, mas rosto de gato. Sekhmet, de novo uma mulher com um rosto de uma leoa. E o Toti, que era um homem com cabeça de pássaro também. Então esses 11 deuses, eles eram os deuses mais importantes, mais conhecidos da mitologia egípcia. Bom, crianças, eu espero ter contribuído para que vocês possam entender um pouco melhor, né, sobre esses dois povos, sobre essas duas civilizações, tanto a civilização, os povos que ocupavam a região da Mesopotâmia, como os egípcios. Isso possa ajudar no conhecimento de vocês, para que vocês possam resolver as atividades que está na plataforma. Obrigado, bom dia.